A gente pode chamar isso que é um turismo de aventura ou não? Olha, é engraçado. O que eu vou te contar é o seguinte. A imprensa gosta de falar a palavra turismo, né? Sim. A gente entende que a pessoa que vai num submersível desse, a gente chama de investidor. A gente não chama de turista. A gente Certo. chama ele de investidor. Porque esses submergíveis, eles existem independente dos caras ali. Mas para fazer esse trabalho de levar um navio-mãe até o meio do Oceano Atlântico, uma plataforma, e é um submersível que aquilo lá, por que eles são pequenos? São pequenos porque eles são de titânio, fibra de carbono, materiais muito caros. Se fosse gigante, inviabilizaria um trabalho científico. Custaria muito caro para fazer. Então tem que ser pequenos, tem que ser rígidos. Esses financiadores são os caras que apoiam a atividade científica. Então, para nós que somos do meio, eles não são turistas. Beleza. Pelo contrário, esses caras, eles entram como apoio e suporte na missão. Então, não só eles empenham grana pessoal, como eles entram pessoas comuns e saem especialistas de missão, como o Bennett, que hoje está a bordo da espaçonave Unity. Certo. Então, são caras que, durante todo esse trabalho, saindo lá de St. John, no Canadá, no navio-mãe, eles vão tendo um curso, que é um mini curso com várias palestras, eles aprendem a utilizar sonar, a operar comunicação, aprendem a utilizar todos os equipamentos de bordo, aprendem a pilotar o submersível, que são coisas que eu aprendi. Então, eu entro como turista, entre aspas, mas eu saio como um especialista de missão. Entendi. Porque são poucas as pessoas, até num outro podcast eu brinquei, você pode passar a tua vida inteira e nunca conhecer um cara que é piloto de um submersível. Com certeza. Né? São poucas as pessoas. Eu conheço porque eu trabalhei no NAD de Petróleo, eu conheci alguns. Então, Mas aí tudo bem. Mas porque meu você caso ainda é da especial. área. É isso aí. Né? Mas a maioria das pessoas conhece, nunca vai claro. conhecer, nunca vai estar de frente com alguém. Né? Então, assim, eu aprendi a pilotar um submersível. Eu aprendi a coletar materiais no Amostras. fundo do oceano. Legal. Então eu já saio dessa categoria do turista. Você Certo. fez uma coisa que quase ninguém no mundo fez. Né? Você esteve num lugar que quase ninguém no mundo esteve. Então você não é um turista. Beleza. Você já é um especialista. Você já vivenciou, você já operacionou, você já aprendeu como é que funcionam os sistemas, né? Você entende toda a mecânica do processo. Então, tudo isso te baliza com um certificado, que é um certificado que atesta que, olha, você participou, fez parte da equipe, da tripulação, deu suporte e apoio e está lá, documentado que você realizou uma experiência única, ímpar. Então, eu fui gradativamente, comecei com um submergível que ia a 100 pés, que é 30 metros, bem pouquinho. São o pessoal da Atlantis Submarinos, lá na região lá de Cozumel, opera, tem em vários lugares do mundo esses submergíveis, que são aqueles submergíveis que eles fazem o mesmo que eu consigo com a minha carteirinha de mergulho, que eu tenho, que é você fazer um mergulho raso, que é a parte mais bonita, digamos, onde tem a fauna com corais, aqueles peixinhos coloridos. Chega legal, né? Exatamente, você com os próprios olhos ali, o mar você enxerga um azul bem bonito, bem brilhante, né? Então, ali é bacana. Você está lá a 100 pés, daí eu fui para 135 pés. 135 pés, eu pulei para 1.500 pés, e de 1.500 pés eu pulei para 2.200 pés. Então, são categorias de submersíveis diferentes. E aí eu fui evoluindo na minha graduação, digamos assim. Perfeito. Então, eu tenho vídeo com 1.500 pés, que eu fui para naufrágio, na região lá de... Visitou o quê? Oi? Visitou qual embarcação? Foi uma embarcação da Segunda Guerra. É um nome alemão, agora eu não lembro entendi. de cabeça. Mas eu tenho lá nos meus documentos lá. E que você tem que ter todo o cuidado na hora da pilotagem, que você não pode chegar a uma determinada proximidade, né, desses naufrágios, porque você pode ocasionar algum dano.
Inclusive, uma das teorias que pode ter acontecido com o Titã, né, nessa falha, é qualquer contato que ele tenha, um esbarro ou bater, você cria um elemento de fissura, mesmo que mínimo, a partir de uma certa profundidade. Desde o primeiro dia, hein, galera? Eu falei isso aí. Vai lá, mas essa é uma das grandes teorias. E olha só, que justamente a superfície tem que ser perfeita do submersível. Então, se ele tiver um mínimo amassado naquela zona onde a carga exerce uma pressão de quase 400 quilos num centímetro quadrado, 1 centímetro, pô, o que é 1 centímetro? Imagina, é um quadradinho de 1 centímetro. Corta um quadradinho de 1 centímetro, coloca 400 quilos ali. Imagina assim, é um hipopótamo, chega? O pessoal falou, né, que é um elefante ou um hipopótamo em cima de cada... Acho que o elefante pesa mais, hein, que 400. Mas que seja um hipopótamo, né? Equilibra ele num banquinho de 1 centímetro. É uma carga forte, né? Com certeza. E se tiver um amassadinho ali, você já tem uma fissura de material, você já pode quebrar aquele material, né? E aí pode ter ocorrido isso. Então, para essas atividades, todo cuidado é pouco. E a OceanGate era considerada uma das empresas mais bem vistas em termos de qualidade nesse tipo de operação. Porque a maioria das empresas de submergíveis, elas trabalham com guindaste do navio-mãe para pôr o submergível na água. Certo. E nessa operação de colocar na água, às vezes pode bater uma onda e empurrar o submergível em cima da nave-mãe, bater, aí causa fissura, aí cancelado, aí ferrou. Cancelou tudo, cancelou, atrapalhou, vai ter que construir um novo submergível. E veja só, a OceanGate, ela tinha uma plataforma exclusiva, tecnologia dela, que era uma rampa que saía do navio-mãe, deslizava cuidadosamente no oceano. E aí essa rampa, ela era móvel, então ela podia flutuar, como ela podia emergir. É igual os navios que carregam plataforma de petróleo. Exatamente. Ele chega no lugar, ele afunda. Submergir, emergir. Então ela fazia todo um trabalho de muito cuidado para que os submersíveis deles entrassem na água sem contato nenhum com nada. Bem suavemente. Beleza. E isso era uma demonstração mercadológica que eram os caras que pensavam em tudo. Entendi. Para nós foi uma grande surpresa acontecer isso nesse mercado, porque quando a gente vê uma das melhores empresas do segmento acontecer uma situação dessa, pega todo mundo de surpresa. Entendi. Então, para nós foi uma surpresa. Os meus submersíveis não tinham essa qualidade, uma tripulação de 50 carinhas ali, especialistas. A OceanGate, um dos diretores, é um astronauta da NASA. Você sabia disso? Não. Quem é? É o Scott Parizynski, que é um cara que fez 4 EVAs. Né? Então, é um cara que... 4 missões espaciais. Pô, é gente muito gabaritada. A OceanGate ela era tida como uma empresa que levava a segurança deles estava sempre em primeiro lugar e tudo. Em primeiro lugar. Uhum. Eles eram um dos melhores. Tanto é que atualmente nenhuma outra empresa estava operando essa viagem ao Titanic e todo mundo dizia, cara, só o OceanGate tem capacidade e equipe com know-how para fazer isso hoje. Então os caras eram supra-sumo. Nesse mercado não tinha para ninguém. Quem que tinha antes deles? Tinha o pessoal que era um fornecedor da nossa agência, que era o pessoal da Academia de Ciências de Moscou. Eles tinham um submergível que se chamava Mir. Tinha o Mir 1 e o Mir 2. Tá? Que foi o que o James Cameron usou. Sim, isso mesmo. O James Cameron usou o Mir. Aliás, até dá a dica pra galera, tá na Netflix russo, né? um documentário, Segredo do Abismo, é isso que chama? Se eu não me engano. Assistam lá, porque mostra não mostra todas, né? Mas mostra várias descidas do James Cameron nesse submersível que é russo. E tem várias coisas legais ali, né? Eles sempre desciam de 2, né? Sim, um filmava o outro. E um ficava um pouco mais em cima, outro mais era embaixo. Legal, porque tem takes bem bacanas, assim, quando você tá a partir de 100 metros de profundidade, aquele azul brilhante que você tinha no início vai ficando roxo, azul marinho escuro. Vai acabando a luz. 100 metros já tá breu total. 100 metros só.
A luz do sol já não chega. Imagina 4 quilômetros. Parece que você está numa espaçonave. Um espaço mesmo, né, cara? Quando eu estava lá no submergível, esse que eu fui a 2.000 pés, a posição do assento era de um foguete. Você fica assim, olhando para cima. Entendi. Submergível descendo e você olhando para cima. Era uma coisa assim, eu falei, caramba, eu estou numa espaçonave, literalmente falando. E quando você vê tudo escuro, você fala assim, cara, eu tô operando. Isso aí ferra a percepção também, né, cara? Sim. Né? Você Sim. perde referência, né? Sim, Total, aí você né? tá lá no sonar. Então, dentro tem um sonar, que é um radar de estruturas, né, da superfície lá oceânica. Então, lá no fundo do mar, ele consegue ver, opa, aqui tem um navio aqui, nessa área. Né? Então, aquele sonar está mirando para aquele navio e você vai conseguindo chegar cada vez mais perto, ele vai dizendo qual a proximidade que você está. No caso do Titanic, são duas partes, a maioria das pessoas não sabem disso, estavam separadas 600 metros. A proa, né, da parte traseira do... Proa e popa. Isso aí. Então, qual era a atividade? Eles iam fazer 3 mergulhos com o Titan. Então, é um passeio de 10 dias, em que, na verdade, 3 só eles mergulham. Isso depende, inclusive, das condições de tempo, tem isso também. E os outros dias é só palestra, treinamento, palestra, treinamento, palestra, treinamento. Para eles entenderem e colaborarem ativamente. Porque imagina só, você está num espaço bem menor do que essa sala aqui. Tá louco. Bem menor. É muito menor. Basicamente são 3 metros só. São 6 de... Ele tinha menos de 7 metros. Ele É era tre- menor, é um ele era 3 por menor que 7. um gol, galera. Ele É. era menor que o gol de futebol. Porque ele tinha 6,70 de comprimento. É. Só que ele todo. Agora dentro era menor ainda, Menor. né? Praticamente não tinha nem assento para economizar espaço. Então, praticamente um ficava colado no outro. Era um túnelzinho para quem tem claustrofobia. Tá louco. Esquece. Tá. Esquece. Né? O banheiro, eu não chamo aquilo de banheiro. É uma caixinha. Como é que é o nome daquele negócio que dão para os pacientes no hospital? Colocam embaixo, eu nem sei. Pinico? É um pinico, né? Tem um outro nome, comadre. Comadre. Você tá fazendo suas necessidades já na O frente de banheiro é todo uma mundo. comadre. Tem uma cortininha. Então, mas aí vamos lá. Mas- Só fazendo parênteses. No documentário da Netflix, assistam lá o negócio do James Cameron. Chega uma hora que o cara fala: cara, eu tô com vontade de ir no banheiro. E agora? Falou, cara, e agora não tem como. Aí o cara pega e dá uma garrafa pro cara, uma garrafona assim. É aqui que a gente faz, depois a gente joga fora. Aí o cara fica olhando assim pra ele, ó. Aí o cara fala: não, cara, eu quero ir no banheiro. Aí, então vira aí. Aí o cara vira e abre a garrafa, faz, depois tampa e tudo. Então situações que acontecem, galera. Não tem como. Olha, eu vi o primeiro ser vivo embaixo d'água, estava a 400 metros de profundidade. Porque lembra que eu estava mergulhando Sim. assim de ré? Aham. Né? E assim, eu falei, caramba, não vou ver nada aqui. Tudo escuro, até que apareceu um peixe assim, bem pequenininho assim, e fininho. Bem prateado, ele até brilhava assim de tanto que ele seguiu ali na nossa janela por quase a descida inteira. Eu até apelidei ele de faísca lá, que ele ficava lá, né? Só olhando a gente curioso, porque quando você está nessa profundidade, você é o alienígena. Claro. Ali, né? Então você que está na espaçonave no outro planeta e a fauna está ali te descobrindo. Até que começou a aparecer a fauna que é os De alta peixes profundidade. Isso, a fauna de alta profundidade, né? De Que aí alta são profundidade. bichos esquisitos, né? Aí, você já viu algum na sua vida? Nunca vi, cara. Tem gente que nunca vai ver. Vamos Ah, colocar não. uma imagem de um? Procura aí, diabo negro. Diabo negro. Diabo negro peixe, coloca assim, senão É. ele vai achar outras coisas. Vai. Assim? Aterrorizante isso aqui. Ah, Ó, tá aí, É o que tem a lanterna na cabeça, ó. né? Isso. São os seres abissais que eu falo. Né? deixa eu ver se ele vai ver legal assim. Esse aí não tá tão aterrorizante, mas dá pra ver os dentes. Tá né? louco, não tá aterrorizante? Pô, pelo amor de Deus. Ver um negócio desse aí já era, cara. Então, você sabe o que é essa lanterna que ele tem?
Que é bioluminescência, né? Mas é para Sim, quê? Sim. Na verdade, é um acúmulo de bactérias Sim. que produzem essas reações bioquímicas, né? Que ele acende. Justamente por ele estar no escuro total, ele atrai a presa com essa luzinha. É que nem um pra atrair. vagalume ali. Você só vê uma piscada de vagalume. Aí Você não na hora que enxerga. chega perto, você não enxerga ele, Você não né? enxerga ele. Entendi. Ele só vê a luzinha. Aí, igual o Faísca, que estava lá, olhando as lanternas do nosso submersível, 40 mil lumens lá apontando, né, para o oceano. Veio o peixinho lá. Esse peixinho é atraído por essa lanterna e ele suga uma velocidade assim incrível, né? Todas as presas dele. Ele tem esses dentes aí para pegar peixes grandes, inclusive maiores que ele. Então ele é um predador do oceano. Esse aí é o diabo negro. Agora, o legal que eu vi, porque esse eu não vi, eu queria ver, mas não vi. O legal é você ver as águas-vivas bioluminescentes. Porque aí parece uma... Aí joga aí, Cris, água-viva bioluminescente. Vamos ver se aparece algum que eu vi. Esse aí. Tá. Então, tá vendo? Que eles tem várias cores. Esse eu não vi assim tão grande. Os que eu vi eram bem pequenininhos. Mas, vai descendo aí. Olha que legal aquele ali, ó. Olha que interessante. Várias cores. E essas cores ficam piscando justamente para quê? De novo, atrair, né? Atrair a presa. Atrair a presa. Atrair a presa. Então, quando a gente fala assim, pô, o que o cara foi fazer lá embaixo, ver um navio velho? As pessoas não entendem o que faz parte dessa jornada, essa construção de se chegar a um lugar desse. Não é só isso, né, cara? É uma viagem incrível, sensacional. O que você vai ver são coisas que a maioria das pessoas vão passar a vida inteira e não vão ver. Ninguém vai ver isso, exatamente. É isso mesmo. Então, a fauna marinha no fundo do oceano é uma fauna diferente de tudo que você imagina. Então, os tubarões chegam nessa profundidade. Lula gigante. Lula gigante. Né? Tem um tipo de baleia também que chega a essa profundidade. Tem um vídeo muito legal que eu vi com a empresa concorrente da OceanGate, eu vi outro dia, de uma baleia gigantesca que veio ao encontro do submersível, estava lá a tripulação, e ela ficava assim, com o olhinho, olhando dentro. O pessoal lá, assustado, e só o olho da baleia assim, virando assim para um lado e para o outro, tentando entender o que era aquilo lá dentro. Que bicho é aquele que desceu aí agora, apareceu aqui agora, né? Sensacional, os caras foram premiados. E isso pode acontecer, entendeu? Então, o que a gente vende, ou que essas empresas vendem, são experiências inusitadas, né? Surpreendentes, que você nem imagina, são as surpresas do caminho. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.